Fala galera do nono ano, vamos lá. Mais uma aula de matemática. Estamos na parte de geometria, estudando os polígonos e iniciamos aí os polígonos regulares, não é isso? Então, galera, foi passada essas atividades aí na última aula, certo? Pense e responda. O que caracteriza um triângulo equilátero e um quadrado? Vamos lá então. Vamos tratar primeiro aí do triângulo equilátero, certo? O triângulo equilátero, galera, o próprio nome já sugere, né? Equilátero, ele é um polígono de três lados, né? Triângulo, com mesma medida, certo? Os três lados têm a mesma medida, certo? Por isso chama-se equilátero, certo? Mesma quantidade, mesma medida de lados. E também os ângulos dele, né? Os ângulos internos dele, cada um tem a mesma medida, que é 60 graus, como nós vimos, né, na aula anterior, né? Então, 60 graus e 60 graus. Por quê? Né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, cada um dos ângulos internos vai ter 60 graus. Certo? E os lados dele aqui, ó, tem medidas iguais, beleza? Se aqui fosse, por exemplo, 4 centímetros, aqui seria 4 centímetros, aqui seria 4 centímetros, beleza? Ok? Já o quadrado, né, como vocês sabem, o quadrado ele é também, obviamente, equilátero, né? Todos os lados são iguais, né? Isso aí já é conhecido desde que você começou a ver as figuras geométricas. Então ele tem as mesmas medidas dos quatro lados e os ângulos internos dele valem 80 graus, certo? Então, por exemplo, aqui um quadrado mal feito, ó, quadradinho mal feito aqui. Então ele tem medida x, por exemplo, aqui, então aqui vai ser x, aqui vai ser x, aqui também vai ser x. E os ângulos aqui, ó, são ângulos de 90 graus, certo? Cada um deles 90 graus, né? Fazendo assim os 360 graus, beleza? Então tá aí, né, a característica de um triângulo, né, que ele é equilátero, certo? Um triângulo equilátero, lados iguais e tem os ângulos internos de 60 graus, enquanto que o quadrado, ele é obviamente um quadrilátero, né, quatro lados, certo? Todo quadrilátero é um quadrado? Não, certo? Nem todo quadrilátero é um quadrado. Esqueci, um losango, né? Um losango ele não é um quadrado, certo? Mas ele é um quadrilátero. Quadrilátero quer dizer que ele é formado por quatro lados. E cada ângulo dele, né, vai ter 90 graus, certo? Do quadrado. Explique com suas palavras o que é um polígono regular. Então, galera, aqui é mais, né, pessoal, né? É mais pessoal. Mas vamos lá, um polígono regular, né, de acordo com o que nós vimos na última aula, é um polígono, é uma figura geométrica fechada, né, um polígono, que tem todos os lados com a mesma medida, certo? E todos os ângulos internos são congruentes entre si, né? Também o mesmo valor. O triângulo equilátero, né, e o quadrado são polígonos regulares, por exemplo, né, que a gente viu no item 1, né, na primeira questão. Beleza? Então, com as próprias palavras, né, um polígono regular seria um polígono cujos lados têm a mesma medida e os ângulos internos são congruentes entre si, ok? Já na terceira questão, nós temos aí qual é a medida de cada ângulo externo de um triângulo equilátero e de um quadrado e de um polígono regular de n lados. Então é o seguinte, galera, a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus, né? Como nós vimos nas aulas anteriores. Acho que você deve ter visto aqui no oitavo ano, se não, a gente pode revisar, certo, num momento posterior. Certo? Qualquer polígono convexo, os ângulos externos dele têm uma soma de 360 graus. Certo? E um polígono regular, com todos os ângulos externos de mesma medida, a medida é dada a partir de você pegar esses 360 graus, né, que é a medida total, é 360 graus, e dividir, galera, pelo total de lados. Certo? Então você vai dividir pelo total de lados. Então você consegue obter a medida do ângulo, né, de um polígono, certo? Fazendo aí a divisão, né, 360 por número de lados. Por exemplo, né, se eu tratar um ângulo... Só um instantinho aqui. Pronto, pessoal, desculpa, eu fui interrompido, então tive que parar aqui um pouco a gravação. Retornando então. Nós estamos vendo aqui, né, que o ângulo, né,
interno aqui de qualquer polígono, cadê o I? Ele pode ser definido, né, ó, pelos 360 graus dividido pela quantidade de lados. Então, se eu tenho um triângulo são 3 lados, né, ó. Triângulo são 3 lados, então eu posso definir que o ângulo interno dele vai ser quanto? Vai ser os 360 dividido por 3, ou seja, 120, certo? Então vai ser 120 graus, né? Enquanto que o quadrado, certo? São 4 lados, então ele vai ser 360 dividido por 4. Dá quanto? 90, né? Então 90 graus, certo? Então 90 graus, 90 graus, 90 graus. Certo? Aqui, né? O ângulo com relação ao centro, né? Então cada um vai ter 90 graus. E aqui no triângulo, né? 120 graus cada um, certo? Faz uma figurinha mais bem feitinha, né? Um triângulo equilátero, né? Então vamos supor aqui, ó. Aqui eu tenho um centro, né? Ó. Então aqui eu vou traçar essas retas aqui, por exemplo, ó. Então cada um desse aqui, ó, vai ter 120 graus, tá compreendendo? Ó? Porque é os 360 dividido por 3, certo? Então cada um deles 120 graus. Já no quadrado, né, ó, já no quadrado, que é o centro do quadrado, ó, cada um desses aqui vai ter 90 graus, ó, certo? 90 graus cada um desses. Beleza? Fazendo assim os 360 graus, né? Ok? Tranquilo? Vamos lá então continuar. Continuando então, galera, nós vamos ver a partir de agora os polígonos regulares inscritos na circunferência. O que é isso, pessoal? Seguinte, ó. Vamos lá então ver algo aqui interessante. Vou mostrar para vocês algo interessante. Ó, aqui eu tenho uma circunferência mal feita, certo? Mas tem uma circunferência. Aqui é o centro, certo? Da circunferência. Essa reta que liga o centro C a um ponto qualquer da circunferência, um ponto A, por exemplo, isso aqui, nessa reta CA, ela é chamada, né, um segmento de reta, ela é chamada de raio, certo? É um raio, beleza? Se eu juntar outro aqui, ó, para o ponto B e fizer essa reta B até o A, certo? Segmento de reta BA, esse aqui vai chamar o quê? Ele vai ser chamado de diâmetro, certo? Diâmetro, não vai, não, deu para escrever, diâmetro, ok? Mas se tiver um outro ponto aqui, em qualquer localidade da circunferência, vamos colocar aqui, não está escrevendo, galera, pronto, aqui, ó. Ponto D, né? Ponto D ligando a um ponto E, aqui, ó. Então, essa semi-reta aqui, o segmento de reta, aliás, ela é chamada de corda, certo? Ou seja, é um segmento de reta que não passa pelo centro, não passa aqui, ó. Então, toda reta que toca dois pontos da circunferência não passando pelo centro, ela é chamada de corda. Vamos lá, então. Então, a corda de uma circunferência é todo segmento de reta cujas extremidades são partes da circunferência. Na circunferência a seguir, eu tenho o segmento AB, BC, CD e DA. E eles são chamados de cordas consecutivas, porque uma vai sendo ligada à outra, certo? Quando consideramos 3, 4, 5, 6 pontos distintos sobre a circunferência, as cordas consecutivas que ligam esses pontos determinam polígonos inscritos nessa circunferência como o polígono ABCD. Então, tá aqui, eu tenho uma circunferência, né? E nessa circunferência está inscrito nela, ou seja, está dentro dela, a partir de cordas, um polígono, certo? Esse polígono aí é um trapézio, né? Certo? Mas eu poderia fazer, por exemplo, um triângulo aqui, ó, parou na letra D. Vamos começar aqui com a letra E a partir desse ponto aqui. Sim, cadê? Deixa eu escrever. Não, peraí, deixa eu diminuir aqui porque não vai dar para escrever. Pronto. Então, vamos supor que aqui tem um ponto E. Aqui tem um ponto F. E aqui eu tenho um ponto G. Então, aqui do ponto E para o ponto F, certo? Do ponto G para o ponto F, do ponto... Pronto, ó. Formou aí um triângulo, beleza? Então, esse triângulo, ele é um polígono inscrito na circunferência, ou seja, está dentro da circunferência.
quando dividimos uma circunferência em arcos, o que é arco, galera? Arco é qualquer pedaço da circunferência. Então, aqui eu tenho uma circunferência, certo? Eu vou pegar aqui, ó, de A para B, por exemplo. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, essa partezinha aqui, ó, certo? Esse pedaço aqui de A para B, ó, certo? Que está mais alinhado aí, uma linha mais grossa, ó, ela é chamada de arco, certo? Obviamente, ela vai ser ligada aqui ao centro, ó, certo? Então, isso aqui é um arco, esse pedacinho aqui da circunferência, certo? Esse trechozinho aqui da circunferência. Beleza? Isso aqui é chamado de arco. Então, quando dividimos uma circunferência em n arcos congruentes, sendo que o número de arcos tem que ser maior do que 2, as cordas consecutivas delimitam um polígono regular inscrito de n lados nessa circunferência. Então, novamente, vamos entender o que está sendo dito aí. Tenho aqui a circunferência. Ó, tenho aqui um ponto, 2 pontos. Beleza, se eu ligar esses 2 pontos aqui, ó, e ligar mais um aqui, por exemplo, ó, o que vai acontecer? Está formando um polígono aí? Não, certo? Porque um polígono ele é fechado, certo? Ele é fechado, tem que ter no mínimo 3 retas, certo? Então, se eu fizesse mais um aqui, aí sim, ó. Beleza? Então, por isso que aqui tem dizendo, ó, que é maior do que 2, certo? Porque se ficar só esse aqui com esse aqui, ó, não formaria um polígono, beleza? Então, veja aí uns polígonos aí, ó. Triângulo, equilátero, inscrito, quadrado, inscrito, né? E quais são os elementos de um polígono regular, né, dentro da circunferência, ou seja, inscrito. Então, quando fala inscrito, galera, não é porque ele se inscreveu lá num concurso, alguma prova, alguma coisa, não, certo? É inscrito porque ele está dentro da circunferência, certo? Está dentro da circunferência. Então, vamos conhecer aqui os elementos de um polígono regular inscrito. O primeiro deles é o raio, certo? O que é o raio? É a reta que ela parte lá do centro, ó, certo? Da figura e vai até um vértice, sendo que esse vértice, ó, ele toca também na circunferência, certo? Ok? Então, esse raio, né, é essa distância, certo? Essa reta que vai do centro até um ponto que passa pelo vértice, né, que é os cantinhos aí da figura, e toca lá na circunferência, certo? Então, isso é o raio. Então, vamos lá. A medida... O ângulo de medida alfa, essa letrazinha aí é alfa, viu, galera? Parece um peixinho aí, certo? Isso aqui é alfa, certo? Essa letrinha aqui, ó, é alfa. Então, o ângulo de medida alfa, cujo vértice está no centro da circunferência e cujos lados passam por 2 vértices consecutivos do polígono inscrito, chama-se ângulo central do polígono regular. Sua medida é dada por 360 dividido pelo número de lados. Então, vamos lá. Vamos supor, né, vamos calcular aqui, certo, a medida desse ângulo alfa, certo? Ó, primeiro eu tenho que saber quantos lados tem. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ângulo, né, o AC, né, o central, é os 360 graus dividido por 6. Logo, o ângulo central ali vai ter 60 graus de medida, certo? Então, esse ângulozinho aqui, ó, essa partezinha aqui tem 60 graus, beleza? Então, isso aí vai servir para qualquer, né, figura. Então, se eu tiver aqui um triângulo, né, ele tem 3 lados, então vai ser 360 dividido por 3, 120, ok? Que a gente viu lá na correção anterior, né? Deixa eu apagar, vamos aqui reduzir, certo? Então, nós já vimos aqui o raio, né, que é essa distância, e vimos aqui o cálculo do ângulo central, certo? O que é que nós vamos ver agora também? Ó. Em um polígono regular inscrito ou não em uma circunferência, todos os ângulos internos são congruentes. Agora vamos aprender a calcular os ângulos internos, cada um desses aí que estão alaranjados aí, ó. No ponto C, no ponto D, no ponto E, F, certo? No ponto A, no ponto B. E como é que a gente calcula? Usando essa formulazinha que está aí ao lado, ó, que é n menos 2, porque aqui n é o número de lados, certo? Vezes 180 dividido por 2. Então, nesse caso aqui, nós temos um hexágono, não é isso? Então, vamos calcular aqui o número de... qual o valor de cada ângulozinho desse aqui? Então, ó, vai ser assim.
O ângulo interno vai ser igual a 6, né, que nesse caso são 6 lados, menos 2, multiplicado por 180 e dividido por 6, porque são 6 lados. Tá ok? Então, galera, eu já posso pegar esse 180 aqui, ó, dividir por 6. Então, olha, vai ficar 4, né, porque 6 menos 2 dá 4, vezes, quanto é 180 dividido por 6? Dá 30. Então, 4 vezes 30. Então, quer dizer que o ângulo interno aqui, ó, vai ser de 120 graus. Ok? Então, o valor do ângulo interno de um hexágono, né, que são 6 lados, é 120 graus. Então, quer dizer que cada um desses ângulos aqui, ó, vai valer 120 graus. Então, aqui 120 graus, aqui 120 graus. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Progredindo aqui, né? Vamos lá para as propriedades, né, galera? As propriedades aqui, ó. Propriedades. Opa, ainda tem mais o apotema aqui, né? Ó. Apotema. Ó, o segmento que vai do centro da circunferência até o ponto M de um lado do polígono regular inscrito chama-se apótema do polígono regular. Sua medida é normalmente representada por A. Então, a apótema é representada por A. Então, essa distânciazinha aqui, né, galera? Certo? Esse azulzinho aí, ó, que vai do centro até a metade, né, de um dos lados. Então, por exemplo, na figura anterior aqui que nós vemos, ó, o que seria o apótema aqui? Então, você iria definir, né, o ponto M aqui, ó, está no meio de A e B. Então, esse ponto aqui seria ligado até o O. Então, esse aqui seria o apótema. E isso aqui seria o raio, né? Certo? Esse aqui é o raio, esse aqui é o apótema. Aqui é outro raio. Beleza? Então, vamos lá. Quais são as propriedades? Então, galera, vamos lá. Propriedades de um polígono regular. Dois polígonos regulares que têm o mesmo número de lados são semelhantes, pois ângulos internos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Assim, podemos destacar as propriedades a seguir. Primeira propriedade. Em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais aos comprimentos dos respectivos raios. Isso aqui a gente vai ver em alguns exemplos depois, certo? Segunda propriedade, em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais às medidas dos respectivos lados. Terceira propriedade, em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais às medidas dos respectivos apótemas. Acompanhe aqui o exemplo. Dois hexágonos regulares, hexágonos são 6 lados, né? Estão inscritos em circunferências de raios 14 e 21 centímetros. Se o perímetro do hexágono inscrito na circunferência menor é 84, vamos determinar o perímetro do outro hexágono. Então vamos lá, como é que a gente faz isso aqui? Vamos aí buscar ajuda aí na resolução na regra de 3, né, galera? O que é a regra de 3? É quando você tem 3 valores conhecidos e um desconhecido. Então aqui eu tenho aqui referente ao primeiro, né, e esse aqui referente ao segundo. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro e aqui o segundo. Então vai ser 14 sobre 84 e 21 sobre x, porque eu não sei qual é o valor. Então eu vou multiplicar meios por extremos, ó. 14 vezes x, 14x. 84 vezes 21, né, permaneceu 84 sobre 21 ali, dividiu por 14 dá 126. Ó. Beleza? Então quer dizer que o perímetro do outro hexágono é 126, certo? Ele manteve as proporções, beleza? Ok? Galera, vamos lá treinar páginas 227. Vamos aí fazer a questão 1, 2, 3 e 4. Beleza? 227, 1, 2, 3 e 4. Valeu!